Olá, uma ótima noite para você de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Um brasileiro perde, em média, 25 dias por ano preso em congestionamentos. Problema que custa ao país 267 bilhões de reais anualmente. Ao mesmo tempo, o país ocupa o terceiro lugar no ranking mundial com mais mortes no trânsito, perdendo apenas para a China e Índia. E as estatísticas só crescem. Em 2024, pelo quarto ano consecutivo, o Brasil registrou aumento de 10% no número de vítimas nas rodovias federais em relação a 2023. Cenário que aponta para o grave problema do sistema atual de segurança viária. Especialistas dizem que alguns fatores contribuíram para isso, como as políticas que afrouxaram o Código de Trânsito Brasileiro, com ampliação do prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e regras que privilegiam os motoristas infratores. Um cenário de caos e um desafio para os gestores em promover melhorias na mobilidade urbana e, consequentemente, na qualidade de vida da população. E é sobre esse tema que vamos tratar hoje no Aparecida Debate. Nosso primeiro convidado já está conosco aqui em nossos estúdios para esse primeiro bloco, é o Nilton Aparecido Borges. Ele é diretor de mobilidade urbana, é instrutor, examinador de trânsito e diretor de ensino geral de CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença para discutir um assunto que diz respeito a todos nós, né? Quem não usa o trânsito hoje, né? Boa noite para você, Nilton, bem-vindo ao Aparecido Debate. Boa noite, Eduardo, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui e poder citar alguma coisa de trânsito do nosso dia a dia. Tem bastante coisa para a gente Muita conversar. coisa. Mas antes de eu começar essa conversa, vou convidar você e a todos que estão em casa para assistirmos juntos uma reportagem que mostra o passo a passo no processo de formação dos futuros condutores com a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Carros, motos ou caminhões, não importa o veículo. Para conduzi-los, é necessária a retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Em média, são 90 dias para concluir o processo que dá o direito de dirigir. O aluno tem que completar os 18 anos para poder ter o direito de tirar a habilitação, saber ler e escrever o mínimo, né? Onde ele vem na autoescola, faz a sua matrícula e é agendado o médico psicotécnico. A partir do momento que passou pelo médico psicotécnico, ele vai fazer o curso teórico, que são 45 horas aulas, que dá em torno de 9 a 10 dias, certo? Passou do exame teórico, no curso teórico, ele vai fazer o exame teórico no poupa-tempo, no Detran, onde são 30 questões, ele tem que acertar 70% das questões, que no caso seria 21 questões. Segundo a legislação de trânsito, existem 5 categorias distintas de autorizações para dirigir. A categoria A, que é para motos, motonetas e triciclo. B, para carro de pequeno porte, cuja lotação não exceda 9 lugares. C, para caminhão, caminhonete e van de carga. Categoria D, que é para ônibus, micro-ônibus e van de passageiro. E a categoria E, para automóvel tracionando trailer, caminhão tracionando 2 carretas e ônibus articulado. Assim que aprovado no exame teórico, vem a etapa das aulas práticas, no caso das categorias A e B. Ele se dirige à autoescola e faz as 20 aulas práticas, onde ele vai aprender a dirigir, a dar seta, entrar a fazer baliza e coisas do dia a dia do trânsito, né? A partir do momento que ele terminar as aulas práticas, 20 aulas práticas, ele está apto para fazer o exame prático, onde vai ser avaliado pelos funcionários do Detran, se ele vai ser aprovado ou não, para ele poder ter o direito a adquirir a permissão de dirigir. Segundo o Ministério do Transporte, os homens são a maioria no país com relação à retirada de CNH. São 39 habilitações para 100 homens, enquanto as mulheres representam quase a metade deste cenário, 18 habilitações a cada 100 brasileiras. Em busca de mais autonomia, o jovem Marcos faz parte desta estatística. Ele preferiu já tirar a permissão para dirigir carro e moto. Eu fiz 18 anos, muito ansioso, corri para tirar a habilitação logo. E o que está sendo mais difícil para você também nesse momento de aula prática, porque a teórica já foi?
Eu tô tirando de carro e moto. Acho que mais difícil foi de carro, né? E de moto tá sendo bem tranquilo. Para outras categorias, como a D, há um caminho diferente a se percorrer. Para tirar a categoria D, a pessoa tem que ter 21 anos completos e, no mínimo, 2 anos de categoria B. E, no máximo, uma infração gravíssima no período de 12 meses, onde ela tem o direito de tirar a categoria D, adicionar a categoria D, onde ela vai fazer o exame toxicológico, médico e psicotécnico e 20 aulas práticas de categoria D. E, após isso, estando apto o exame prático de categoria D. Para pessoas com deficiência, é feito o mesmo processo de aulas e exames, porém, é necessária a comprovação médica da doença ou limitação. O próprio médico especifica as restrições e adaptações necessárias junto ao veículo. Antes de começar a gravar o programa de hoje, o Newton me chamou a atenção o seguinte, tá? Então eu vou falar, em vez de motorista, que todo mundo está acostumado, é condutor. Por isso que chama o Centro de Formação de Condutores. Pergunto para você que está acostumado com essa prática, acompanhando aqueles que são candidatos, depois futuros condutores, né? O processo para tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, como ele é hoje, a gente mostrou na reportagem, prepara o condutor para o trânsito, esse trânsito que a gente vê nas médias, grandes cidades, Nilton? Sim, o Eduardo, ele prepara, porém tem que ter o profissionalismo do instrutor. Infelizmente, ainda temos aí instrutores que estão no centro de formação somente para ganhar o seu dinheiro, mas ele não tem aquela finalidade estritamente para ensinar o condutor. E principalmente aquele que já vem para o centro e já sabe dirigir. E aí então se dá uma quebrada e eu acredito que não sai 100% não. É porque não é de hoje que acontece isso, né? Os condutores, alguns deles que chegam para a autoescola, né? Para iniciar esse processo para tirar a CNH, muitos já sabem dirigir, Sim. Até já dirigem, infringindo a lei do trânsito que exige a partir dos 18 anos, né? Mas já sabem como dirigir, né? O problema também ali está na questão inicial que a gente viu na reportagem, né? Tem que passar pelo exame teórico também. Eduardo, eu digo sempre que quem acerta é considerado chato. Eu, nas minhas aulas, eu sou chato, porque eu cobro do aluno que eu quero que ele saia do centro sabendo o que está fazendo. Hoje, o maior problema com relação a essas pessoas que vão para o centro e já sabem dirigir, que ele vem com vícios. E muitas vezes o próprio instrutor não é chato, como estou dizendo, e não fica cobrando, tipo, andar com o pé em cima da embreagem, bracinho na janela, dirigir na palma da mão. Isso é prejudicial, porque vai chegar no dia do exame, isso é falta. E como ele não foi cobrado anteriormente, aqui ele vai ser penalizado e pode ser reprovado. São vícios que reprovam na aula prática, né? Sim, inclusive. É pontos, né? Pontos, somou uma quantidade de pontos lá, mais de 3 pontos, ele acaba sendo reprovado. E uma coisa interessante que eu vi no vídeo aí, o aluno ele vem para cá, ele não vem para tirar a sua habilitação. Não, ele vem para tirar a sua PPD, a permissão para dirigir, a chamada provisória. Aí sim ele fica um certo tempo, 2 anos, não cometeu infrações gravíssimas ou 2 médias, e assim ele vai ter direito à sua habilitação. A provisória é de 2 anos? Sim. E daí não pode cometer nenhum tipo de infração nesse não período? Pode cometer infrações gravíssimas, grave ou 2 médias. Se cometer tais infrações, o que ocorre? Ele vai dirigir até o final da PPD. Quando encerrar a PPD, que ele der entrada para pegar a definitiva, aquela recolhida, ele vai voltar para o centro e refazer todo o processo como novamente. Se fosse uma reciclagem. Não. Ele começa do zero. Começa do zero. A reciclagem é quando ele faz uma prova. Esse não, esse aí zero. É caçado. Tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Pois é. O tempo total, a gente viu na reportagem também, existe uma carga horária tanto para as aulas teóricas como práticas. Esse tempo na sua avaliação, Nilton, ele é suficiente para a formação dos condutores? Se o aluno poderia ser um pouco maior? Não, esse tempo é o suficiente. Porém, o que ocorre, Eduardo, é que tem alunos que ele começa a faltar aula. Faltou a aula teórica. Se ele falta no 8º dia, ele não vai concluir a carga horária. Ele vai ter que repor essa aula, a 8ª aula, na próxima turma, se porventura tiver vaga. Se não tiver, vai para a próxima. Isso é o tempo que está passando. E o processo ele tem duração de 12 meses, 1 ano. E aqui acontece, e aí o aluno começa a faltar aula teórica, prática, quando faltam 3 meses para ele tirar a habilitação, a sua PPD, ele fica apavorado.
Só que na frente dele nós temos outros alunos e às vezes acaba ele não conseguindo no prazo. Sim. Então depende muito do aluno, ele tem que estar presente e sempre participar. Eu sempre falo nas minhas aulas que eu quero que o aluno questione. Quando eu leio um parágrafo, vou explicar, eu quero que o aluno questione. E para mim é até bom, que daí eu fico relembrando, minha mente está trabalhando para poder ensinar o aluno. Mas tem aluno não, que você pergunta para ele, daí que você acha, amigo, ele faz? Não sei. Não, ele tem que ter a participação dele, para que ele possa aprender e fazer um bom exame. A questão teórica, eu queria me aprofundar um pouco nisso, né? Porque ali é a base que você vai ter Sim. em relação principalmente ao que diz o Código de Trânsito Brasileiro, aquilo que você vai enfrentar no dia a dia no trânsito, né? A questão teórica, o problema é que muitos chegam apenas para decorar, para passar na prova teórica, Sim. não para aprender de fato o que diz a lei? Sim, ele só vai lá para tirar a sua PPD. Tanto haja visto que, eu digo lá na sala de aula, lá, o aluno ele é aprovado no exame teórico. 3 dias depois eu encontro com ele na rua e pergunto, Eduardo, cadê a sua apostila? Você já não sabe nem onde está. Por quê? O seu interesse é somente ser aprovado no exame teórico. Depois ninguém mais lê. Eu vou perguntar para você, quanto tempo você tem de habilitação? Eu? É. Olha que eu nem lembro mais, mas já passa e vamos lá. Eu tô com 54, tirei com 18. Eu não sou muito bom de matemática, vai aí, por Nilton. aí. Olha, sem querer aqui ficar menosprezando, nada disso aí. Depois de você tirar a sua habilitação, já definitiva, quanto tempo você lê um código de trânsito? Eu sou jornalista, né? Isso, então a gente vai constantemente se atualizando em relação ao que diz o a gente Código vai de Trânsito atualizando dia a Brasileiro. dia. Mas para o cidadão comum Não. que não tem essa obrigação, digamos assim... Olha, o Eduardo, eu creio que, como foi mostrado aí, uma facilitação no código, essas coisas tudo aí, eu creio que todo condutor, sem exceção, categoria A, categoria E, uma vez por ano, anualmente, ele teria que participar de um curso numa sala de aula. Sim. Porque a lei muda constantemente. E aí, se você perguntar alguma coisa de fora, ninguém sabe. Eu dou aula para curso especializado. MOP, escolar, emergência, enfim, esses pessoal profissionais aí. Você entra na sala de aula, 30 alunos, pega o código e mostra para eles. Quem já leu o código? Fica um olhando para o outro, ninguém responde. Ninguém tem a paciência de ler um código. E com isso a gente acaba esquecendo as leis. Pois é, e a gente enfrenta cada situação no dia a dia no trânsito, né, que sem saber o que diz a lei, o Código de Trânsito Brasileiro, às vezes a gente é penalizado por isso, Com né? certeza. Agora, o condutor, ele é preparado durante esse processo de formação para todas as situações no trânsito, que são as mais distintas possíveis, né? Sim, a gente que está acostumado a andar no dia a dia no trânsito sabe disso. Né? Olha, ele é preparado, Eduardo, mas para ele ter uma noção realmente do dia a dia, é o tempo, é a habilidade. Não adianta você sair daqui, se preparar, você se preparou, fez as aulas tudo certinho e vai para a rua. Mas você vai para a rua com medo. Não, então ele tem que estar dirigindo. Eu falo para o aluno, se você não tem muita habilidade, lá no seu bairro, primeirinha, segunda, você vai se adaptando, vai se acostumando com o trânsito e amanhã você é um ótimo motorista. Porém, tem alguns que tiram a sua PPD, tem medo de perder, guarda na gaveta. E volta a dirigir daqui a um ano. Esqueceu tudo. Por isso que a gente vê para a rua aí, aulas para condutor habilitado. Por quê? Porque ele já esqueceu tudo. No meu tempo, se tirava já a Carteira Nacional de Habilitação e não a provisória, né? Sim. E a gente tem mesmo receio, né? Sim. Recém-formado, recém-recebendo a carteira provisória, ou antigamente a CNH diretamente, a gente tinha um receio, porque o dia a dia, a prática é bem diferente do que a gente vive na autoescola, totalmente, né? Totalmente. Tanto é que a dificuldade, como nós já falamos, são aqueles que já sabem dirigir e vai ter a sua PPD. Sim. Ele traz os vícios que nós temos aqui. Sim. Então já vai dificultar mais. Qual a responsabilidade, se é que podemos atribuir essa responsabilidade da formação nesse cenário de caos que a gente enfrenta hoje nas ruas, estradas do nosso país? Porque realmente não dá para a gente negar que hoje o trânsito é um caos. Eduardo, principalmente nas médias e grandes cidades, claro. Eu sempre bato na tecla. A responsabilidade é do condutor. Porque o condutor, a gente fala de uma maneira geral, né? Muitos não têm a consciência do que é o trânsito e acabam fazendo essas loucuras. Isso aí vai refletir o outro. Você está viajando com sua família numa pista contrária, sentido contrário, o cidadão aqui faz uma lambança, atravessa a rodovia e pega sua família do outro lado. Sim. É a responsabilidade dele. No curso tem lá acidente evitável e inevitável. Todo acidente, Eduardo, é evitável. Depende da atitude de cada um. Sim.
Agora, se você anda acima da velocidade, seu carro não tem condições, pneu careca, você vai causar um acidente, com certeza. Sim. Sempre tem a questão da ação humana no meio do motivo 100%. que causou o acidente. Sempre 100%, tem. sim. Seja a negligência, seja o não cuidado com o próprio veículo, como você falou, um pneu careca, ele vai provocar um acidente, né? Com Questão certeza. mecânica pode provocar um acidente, né? Olha, duas coisas infalíveis no acidente: embriaguez Sim. e excesso de velocidade. E agora o telefone. As 3 causas maiores do acidente: embriaguez, celular e excesso de velocidade. Em Taubaté, o mês passado, nós tivemos 5 capotamentos na cidade. Na cidade, o que é? Está no celular, quando ele depara o carro na frente, ele puxa, freia e vem a capotar. Porque é muito rápido, né? Para acontecer, você que está acostumado com o trânsito, Newton, o acidente, para acontecer, é fração de segundos, 2 né? segundos. É isso, exatamente. É o tempo 2 que você segundos. leva para olhar a tela, acontece. O estudo acontece, já porque é tudo mostra- muito rápido, né? O estudo mostra que é 2 segundos para levar você para o melhor, se é que tem melhor, né? Não Eu custa prefiro nada, não. né? Deixar o celular no bolso ou colocar o celular aqui no compartimento do carro, esquecer o celular enquanto você está dirigindo, porque você protege a sua vida e a do outro, né? Eduardo, eu tenho uma tela nas minhas aulas com relação ao celular. É preciso atender agora? Há necessidade? Ou seja, você pode esperar, mas a curiosidade que faz isso aí. Sim. A curiosidade. Essa é a grande questão, Newton. A gente tem muito que conversar, Sim. temos mais convidados ainda. São 3 blocos, esse é apenas o primeiro bloco que a gente procurou aí mostrar um pouco de como é esse processo para você ter a carteira provisória e posteriormente a carteira nacional de habilitação, que dá o seu direito de dirigir, mas o seu direito vai até certo ponto também. Newton vai permanecer com a gente aqui no estúdio. O Aparecido Debate faz uma pequena pausa. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o trânsito e os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre as regras no trânsito, os problemas enfrentados e os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Nesse segundo bloco, Newton Aparecido Borges, diretor de mobilidade urbana, continua conosco aqui no estúdio. E agora, Newton, a gente vai contar com a presença de uma outra convidada, participação via online, da Cirlei Cuiava, coordenadora de Formação e Educação para o Trânsito da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Cirlei, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença e ter aceitado o nosso convite, tudo bem? Boa noite, Eduardo, tudo bem? Sou eu quem agradece pelo convite em nome da Senatran. É muito bom estar com vocês nesse debate. Obrigada. É uma alegria tê-la aqui conosco. Quando a gente fala da questão de trânsito, chama atenção Newton e Cirlei, a questão do aumento da frota veicular nos últimos anos. Cresceu muito o número de veículos nas estradas, nas ruas, no trânsito brasileiro como um todo. Esse aumento é um dos principais responsáveis pelos problemas que estamos relatando e os problemas que o trânsito enfrenta hoje de uma forma geral. O Newton pode começar, depois a Cirlei, eu passo a palavra para a Cirlei. Com certeza, Eduardo. Cirlei, boa tarde, é um prazer conhecê-la. Com certeza, sim, a frota está aumentando devido à procura dos alunos, que cada turma que a gente passa, eu pego 30 alunos, passa uma semana mais 30, então a frota está crescendo muito. Um exemplo, na nossa cidade de Taubaté, lá, nós temos 271.328 veículos e a população é 348 mil. Ou seja, é muito veículo e as cidades, como a nossa, estreitas, ruas, então não comporta tudo isso aí. Então, com certeza, o número de veículos é grande e isso aí complica, sim, o trânsito. E essa é uma questão econômica até, né? Se facilitou muito, eu lembro tempos atrás, Cirlei, a questão de crédito para compra do carro particular, do próprio veículo, né? E muita gente saiu comprando, até se endividando, mas daí a gente entra em outra questão, em outro problema que não é esse o tema do nosso Aparecido Debate. Só que mas, tem mais de um fato, detalhe. cresceu muito a frota, né? Só que tem mais um detalhe, e a Cirlei deve estar acompanhando isso aí. Hoje, a nossa frota aí, 50% está sem licença. O pessoal está comprando carro, mas não estão licenciando. Exatamente. Compra, não licencia, não paga IPVA, fica devendo, o carro é recolhido e aí é uma bola de neve, né? Se machuca, é saúde. Exatamente, né? Cirlei, pois não. Segundo os dados da ANFAVEA, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, nos últimos 10 anos a frota aumentou em torno de 10%. Nós tivemos um incremento de frota em torno de 10% em 2014, 2015. Produzia-se no Brasil
94 milhões de veículos, agora está em 98 milhões, mais ou menos. Certamente, você ter mais veículos nas ruas vai acabar sendo um fator contribuinte para o número de sinistros, porque você vai ter uma sobrecarga no sistema. Então, eu acredito sim que ele seja um fator contribuinte, em alguma medida, mas eu acho que dizer que é uma dos principais fatores, talvez não seja exatamente o termo, porque nesse mesmo período, se você pegar lá 2014, nós tínhamos um número de mortes no trânsito maior, em números absolutos, do que nós temos hoje, em 2024. Então, essa relação de frota e mortes, principalmente, não sinistralidade como um todo, talvez, mas de mortes no trânsito, ela tem uma relação muito pequena. Inclusive a segurança aumentou bastante do próprio veículo, né? A gente lembra, cinto de segurança que passou a ser obrigatório, né? Isso protege demais, tanto o condutor como os passageiros do veículo. Pergunto para você, Nilton, e também para a Cirlei, a infraestrutura viária brasileira se adaptou a esse crescimento? E quando a gente fala de infraestrutura, é aquilo que oferece ruas, estradas, rodovias. Sim, ela sim acostumou. O problema maior é que o próprio condutor, ele não respeita essa infraestrutura, como a fiscalização, radares, placas. E aí o que acontece? As infrações aumentam muito. Como a Cirlei falou aí, realmente o número de acidentes diminuiu. Por quê? Por causa da fiscalização. Então, onde não tem, por exemplo, radar, o cara anda à vontade. Sim. Sabendo que tem um radar, ele vai diminuir a velocidade. Com isso, ele vai se reduzir o número de acidentes. E engraçado, né, Cirlei? Vamos aqui fazer uma observação que a gente está acostumado, somos condutores. Eu, por exemplo, tenho CNH há um bom tempo, né, Nilton? O Nilton me puxou pela memória aqui, eu não soube precisar exatamente quanto tempo, mas já tem aí uns 30 anos. Mas, enfim, essa questão do radar é muito interessante, porque o que acontece? A rodovia que tem um limite de velocidade controlada e faz o monitoramento por radares, tem lá a placa, porque é exigido que se sinalize, né? Sim. A velocidade máxima. Mas para aquele trecho do radar, não é apenas para aquele trecho, é para toda a extensão. Justamente. Aí o motorista, ele vem a 100 por hora, chega no radar, ele reduz para 60, passou 200 metros, ele volta para 100 por hora. Então o efeito é apenas para aquele momento ali do radar, né, Cirlei? Eu acredito que aí a gente entra numa complexidade muito maior do porquê os sinistros acontecem. Sim. E aí entra a questão da infraestrutura, entra a questão da cultura, entra a questão da educação, né? Nós temos diversos... O trânsito, na verdade, é um sistema extremamente complexo, né? O Dr. Nilton estava comentando antes sobre a fiscalização é uma forma de você conseguir aplicar aquilo que a gente tem na legislação de trânsito e que, eu vou dizer para vocês, é uma das legislações mais completas, inclusive rígidas, que nós temos no mundo. Assim, ela segue padrões que são padrões de países de primeiro mundo, mas dentro de uma cultura onde a gente ainda não tem a segurança do trânsito interiorizada. E é exatamente por isso que acontece esse tipo de situação. Na verdade, uma rodovia, quando ela é sinalizada com uma velocidade máxima, significa que ela foi projetada, e aí é uma questão de infraestrutura, ela foi projetada para até aquela velocidade, em condições normais, ela ser segura. A partir daquela velocidade, a infraestrutura que foi criada para ali não é mais segura. E não tem os mesmos requisitos de segurança. E todos aqueles que acabam excedem a velocidade sem se perceber do que estão fazendo, sem se perceber do risco que estão correndo. Tá? E isso é uma questão cultural ainda no Brasil e entra dentro da complexidade do que é o sinistro de trânsito e, de uma forma geral, o sistema de mobilidade brasileiro.
Exatamente, eu acho que a Sirlei ela foi bem objetiva e conseguiu elucidar e abrir essa discussão para a gente. Não é apenas um fator que contribui para a violência no trânsito, são N fatores, né? E passam todos eles, na minha modesta opinião, pela educação do condutor, né? Porque se tem aquele vício, se abusa, se comete a infração e às vezes até protegido, né? Pelo anonimato, porque hoje é difícil, viu? Porque tem câmeras de monitoramento espalhadas por todos os lados nas ruas, nas rodovias, enfim. Dificilmente a pessoa vai escapar da punição. Agora, a questão do planejamento urbano também contribui para a melhoria na qualidade da mobilidade urbana, Newton? E até pergunto isso para você, emendando uma outra questão. A Sirlei estava falando ali do radar. Não é à toa que se foi colocada a velocidade máxima para aquele trecho daquela rodovia, ou daquela avenida, ou daquela rua. Tem um propósito, foi feito um estudo antes, né? Eu vou complementar o que a Sirlei falou aí. Em cima de tudo que ela falou, tem mais um motivo. É a lei da vantagem. O excesso de velocidade, a lei da vantagem de querer chegar primeiro, que o carro dele é melhor, tudo isso aí. Com relação ao município, sim, Eduardo. A gente tem uma boa estrutura, mas as pessoas ainda interpretam que você colocar um radar na rua é fábrica de multa. É fábrica disso. Não, eu digo sempre nas minhas aulas que é uma fábrica de infratores. Porque, como você falou, a placa está lá, 50 por hora. Tem fiscalização eletrônica, 3 placas. E o cidadão passa acima disso? E ele nem sabe quanto que ele passou. Depois ele só vai lá com a multa, isso, aquilo. Não, ele tem que ter consciência. Se ele tiver consciência e andar dentro da velocidade, não vai ocorrer. Olha, eu tirei a minha habilitação em novembro de 1976. Eu nunca fui multado e nunca me envolvi no acidente. Mas eu ando o quê? 50, eu ando a 48. É 120, eu ando a 118. Porque eu sei das estruturas, eu sei do perigo que tem. Principalmente quando nós colocamos alguém dentro do seu veículo, o qual você ama, sua esposa, seus filhos. E o que a gente vê hoje aí, pessoal para uma festa, com família, o cidadão toma tudo que tem direito e depois sai com a família, com os filhos fazendo loucura. E vai tirar a vida de alguém? Então é complicado, depende muito do condutor. É aquela tal situação, né? Hoje você dirige para você, para os seus e para os outros, né, Sirlei? E na verdade, aproveitando ainda o gancho do Newton sobre velocidade, a velocidade é um fator de risco tão importante para o agravamento dos acidentes, dos sinistros de trânsito, que esse ano a resolução do CONTRAN de campanhas educativas traz a questão da velocidade como o tema a ser trabalhado durante todo o ano pelo Sistema Nacional de Trânsito, com a mensagem desacelere, seu bem maior é a vida. Se traz essa reflexão e a ideia é que todo o Sistema Nacional de Trânsito, e nisso nós contamos muito também com os centros de formação de condutores, levem esse tema para reflexão dentro das suas salas de treinamento e de uma forma geral para toda a sociedade, para que a gente consiga começar a entender que velocidade é um dos principais fatores de risco no mundo, inclusive, não só no Brasil, tá? Para as mortes no trânsito. E aí, a questão da mobilidade urbana, ela está extremamente relacionada também com a velocidade. Nós temos alguns municípios no Brasil que estão trabalhando com um sistema chamado sistemas seguros, ou zonas calmas, zonas de acalmamento de trânsito, aonde o pedestre, o mais vulnerável de alguma forma, o ciclista, o motociclista, são privilegiados em relação aos veículos. E Fortaleza é um dos exemplos, algumas áreas de Recife estão trabalhando com isso. São Paulo, nós temos Campinas, que também já tem um sistema de mobilidade segura implantado dentro do seu planejamento urbano. Algumas outras cidades de São Paulo também, eu não vou me recordar de todas, e vou ser injusta se eu continuar citando, porque eu não vou conseguir citar todas elas, mas que identificam que um sistema de mobilidade ele não é feito só para veículos. Um sistema de mobilidade ele é feito para pessoas, independente aonde essas pessoas estejam, sejam dentro de um veículo, sejam fora dele. E essa história
de dizer que aí a pessoa chega mais rápido com velocidades maiores, você acaba tendo alguns prejuízos quando você excede velocidade, tá? Até no seu deslocamento, porque você tentar ir mais rápido do que a via, você está andando ou se locomovendo de uma forma diferente do restante do fluxo, e acaba parando muito mais vezes, acaba freando muito mais vezes. Isso vai causando congestionamentos, isso vai causando uma morosidade no sistema inteiro. E daqui a pouco, se você chegaria em 10 minutos, mesmo tentando andar mais rápido, você vai chegar em 12, 15. E essa diferença de velocidade, de tempo e de velocidade, ela é irrisória, assim. Não é justificativa para poder andar acima da velocidade, não. Se quer chegar na hora, se planeje, né? E planeje a sua viagem. Saia um pouco antes, vá mais devagar, obedeça o que diz a sinalização, para você não ter nenhum problema durante a sua viagem, que seja uma viagem saudável para você, que muitas vezes está com a família ao lado, né? Está protegendo aqueles que você mais ama. E você tem esse dever, inclusive, né? A questão daqueles que não estão diretamente dentro do veículo. Recentemente, a gente tem visto o aumento do número de atropelamentos de pedestres que estão às margens das rodovias, muitas vezes na faixa de pedestre, querendo atravessar, e são atropelados por motoristas, alguns deles embriagados, constatados isso com bafômetro. Infelizmente acontece isso, são vítimas também da imprudência e da negligência, né? Nós tivemos recentemente no litoral aí 4 vítimas de atropelamento. Em um só dia, né? Uma madrugada. E com relação à mobilidade, Silei, muitos condutores interpretam que mobilidade seria só o veículo. Não, ele não sabe que é pedestre, ciclista, essas coisas todas aí. Sim. E aí ele pensa que é só o carro dele, a lei da vantagem, que ele vai chegar na frente. E ainda falando da mobilidade, excesso de velocidade, tem o desgaste do veículo. Como você falou, ele vai usar mais freio, vai usar mais embreagem. Uma manutenção ele vai gastar muito mais do que se andasse no tempo normal. Tem que ter educação, né? Tem que ter educação. Agora, Sirlei, eu pergunto para você as ações da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, em relação à meta da segunda década de ação pela segurança no trânsito, que foi definida pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Que meta é essa? Fala para a gente das ações, até como parte pedagógica, para a gente poder educar esse povo, Sirlei. Na verdade, o Brasil, enquanto signatário da ONU, se comprometeu já na primeira década, começou em 2011, foi 2011 a 2020, em reduzir em 50% o número de mortos no trânsito no mundo. Essa foi uma meta extremamente ambiciosa da ONU e continua sendo, porque a partir de 2020, estipulou-se então pela ONU a segunda década, que vai até agora de 2021 a 2030, e novamente com uma redução de 50% no número de mortes no trânsito. É uma meta extremamente ambiciosa, não só para o Brasil, é uma meta ambiciosa para o mundo, principalmente para os países em desenvolvimento, como o Brasil, porque é aquilo que nós falávamos lá no começo, aumento de frota contribui para os acidentes, aumento de logística e de carga contribui, ou seja, um país em desenvolvimento, ele acaba movimentando muito mais o seu transporte, e isso também acaba gerando mais risco para o trânsito. Então, a gente acaba ficando até em desvantagem, pensando-se em países do primeiro mundo, onde você tem uma redução de frota de veículos hoje, em vez de um aumento, e você tem economias muito estabilizadas e que não crescem da mesma forma que está crescendo a economia do Brasil. Mas nós, na primeira década, conseguimos uma redução significativa. Tá? Nessa segunda década, nós estamos trabalhando para essa redução. O Brasil, dentro da sua política pública de segurança do trânsito,
traz o PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução de Mortos e Feridos no Trânsito, como um plano a ser seguido por todo o Sistema Nacional de Trânsito e, de forma geral, reverberado para toda a sociedade, onde nós temos diversos indicadores, diversos produtos, para que a gente consiga, a partir desses produtos, a partir dessas ações e desses indicadores, tentar chegar próximo ao que hoje está constituído pela ONU, mas é um desafio, e um desafio muito grande, porque, como vocês comentaram agora há pouco, Eduardo, também passa pela educação e principalmente pela atitude de quem está dentro do trânsito. Sem que a gente altere a questão da atitude de quem está em movimento ali, quem está mobilizado dentro do sistema de trânsito, nós não conseguiremos atingir esses objetivos, porque não é somente uma política pública, é principalmente um programa da sociedade inteira e uma reflexão da sociedade inteira de quantas pessoas em idade produtiva nós estamos perdendo hoje em acidentes totalmente evitáveis, que é o que o seu Nilson falou. O sinistro de trânsito, e ele até mudou essa nomenclatura de acidente para sinistro, porque ele não é um acidente, ele não é inevitável, muito pelo contrário, ele só acontece porque vários fatores fazem com que, em algum momento, aquela pessoa, que não é um veículo que bate, não é uma moto que bate, é uma pessoa que provoca, de alguma forma, o acidente e, a partir disso, a sua gravidade e as mortes. Pois é, né? A legislação sozinha não vai resolver o problema. A fiscalização sozinha não vai resolver o problema. A infraestrutura viária também não. Agora, o básico, o fundamental é a educação daquele que dirige, daquele condutor que é responsável pelo veículo. Sirlei, quero agradecer muito a sua participação. Está convidada para outras oportunidades aqui na TV Aparecida. Uma boa noite para você, viu? Boa noite, obrigada. Sou eu quem agradeço. Obrigado, o Nilton continua Sirlei, conosco. boa noite para você, foi um prazer imenso. Hoje eu trabalho em Taubaté, no Departamento de Trânsito, diretor de trânsito, qualquer coisa estamos à disposição. Estamos também à disposição aqui, Milton, Eduardo, o que vocês precisarem, e vamos novamente, assim, vamos tentar, numa luta conjunta, de forma cooperada, entre todos esses entes que se preocupam com o trânsito, e isso envolve, inclusive, a imprensa, tentar reverter esse quadro que nós temos hoje e fazer com que as mortes no trânsito sejam cada vez menores. Se Deus quiser. Conte conosco aqui da TV Aparecida, porque o que mais apreciamos aqui é a vida. E se perde muitas vidas, infelizmente, com tudo isso que a gente vê diariamente. Que é a probabilidade do Código no artigo 1º, parágrafo 5º. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já para continuar falando aqui no Aparecida Debate sobre o trânsito, os desafios na mobilidade urbana no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca o trânsito, as leis e os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Nesse terceiro e último bloco, o Nilton Aparecido Borges, diretor de mobilidade urbana, continua conosco aqui no estúdio e vamos contar também com a participação via online da Adalgisa Lopes, psicóloga e presidente da ACETRANS, é a Associação de Clínicas de Trânsito no estado de Minas Gerais. A Adalgisa, ela é formada em psicologia com especialização em psicologia do trânsito, psicologia educacional, psicologia clínica e saúde mental. Adalgisa, boa noite, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Aparecida Debate para falar de um assunto tão importante como esse. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada a você pela oportunidade de estar aqui, de falar desse assunto realmente muito importante e sério, né, para a população de uma forma geral. Muito sério, né? Então, falando nessa seriedade, a gente vai tocar no assunto agora que é um dos fatores também que mais chamam a atenção no trânsito. Pergunto para você, Nilton, e em seguida para a Adalgisa, a mesma pergunta para que vocês possam também comentar. Como o trânsito impacta a qualidade de vida e a saúde mental da população? E como impacta, né?
Sim, eu creio que esse impacto aí vai muito do condutor. Ou seja, como nós falamos anteriormente, se ele sai para a rua com planejamento, ele vai fazer uma boa direção. Agora, se ele sai apavorado, atrasado, isso aí vai contribuir, sim, para que ele fique estressado no trânsito. Haja visto que hoje, se você der uma buzinada aí para alertar alguma coisa, o camarada já está xingando, briga, às vezes até um homicídio no trânsito. Então, realmente, o comportamento dele, psicológico, mental, tem que estar 100%. Senão, vai contribuir, sim, com o acidente e ele não vai fazer uma boa direção. E Adalgisa, prazer em conhecê-la e o prazer de ter você no debate. Muito obrigada, Nilton. Eu concordo com o Nilton com esse planejamento, mas eu, como da saúde mental, né, a pessoa trabalha, como pensar? Só planejamento não basta. Porque quando a gente sai para o trânsito é uma coisa que ele também tem as suas surpresas. Eu saio de casa no meu horário, mas tem um acidente, tem um atropelamento que me atrasa. O que acontece primeiro com a gente, ser humano? A gente tem um ataque cardíaco, quando você tem prazo para chegar no horário, você derrama sobre o seu corpo muita coisa química e toxinas, e começa ali o estresse. Eu não posso atrasar, eu tenho uma reunião, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que chegar numa consulta, eu tenho que trabalhar, né? Então, não basta somente o planejamento, porque tem o trânsito em si, ele é caótico. Né? Esses imprevistos do trânsito, óbvio que se eu me planejo, melhor, mas só o planejamento não basta. E o próprio trânsito em si, ele é estressante, ele é um lugar de conflito, de todo mundo buscando o seu espaço, o carro mais rápido, o mais rico, o mais pobre. Ali se desenvolve uma disputa econômica, social, a questão de gênero, homem-mulher, o homem olha para a mulher, a Dona Maria está andando devagar. Se a gente for pensar, quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Né? A gente pode falar disso. É o que chega mais rápido? Às vezes é necessário chegar rápido, mas é quem dirige mais seguro. Então, o trânsito é um lugar de muitos conflitos e que a gente preocupa. E ele é adoecedor, porque uma pessoa que mora muito longe, às vezes ela tem que levantar muito cedo de casa, mais cedo do que aquele que mora mais próximo do serviço. E ali já começa todo o estresse, né? Então, o comportamento humano no trânsito, como o Nilton falou, é importantíssimo na minha parte, mas só ela não basta, né? Tem planejamento, tem as vias e várias outras coisas muito importantes a serem consideradas. E tem aqueles, Adalgisa e Nilton, que já saem de casa estressados, né? E vão manifestar todo o seu estresse no trânsito, né? E aí causam essas brigas todas que, infelizmente, a gente vê diariamente no trânsito brasileiro, né? Isso acontece de fato, ou seja, não é o trânsito que provoca o estresse. O trânsito pode aumentar esse estresse, né, Adalgisa? As duas coisas. Eu acho que ele pode provocar, na medida em que você todos os dias enfrenta um negócio que você não sabe se vai chegar no seu destino no horário certo. Isso acontece em grandes cidades, né? Até o Nilton aí em Taubaté deve sentir isso. Aqui em Belo Horizonte eu não consigo planejar, às vezes eu consigo mais ou menos, né? Como a Senatra falou, os países desenvolvidos, né? Eu estive recentemente em Londres, o transporte público, né? Os trens, os metrôs, eles são rápidos. Você pega no horário, você chega no horário. Você marcou aquele horário que você chega. Agora, a gente que depende de vias públicas, às vezes tem uma manifestação, tem qualquer coisa que muda o trânsito um pouquinho, ele muda a sua rotina diária. Igual eu falei, ele é também adoecedor. O trânsito ele faz parte do estresse da pessoa humana, hoje em dia. Quem mora mais próximo, os japoneses fazem isso, né? Eles já mostraram que quem está próximo da natureza tem uma saúde mental melhor do que quem está nos grandes centros. Pensa num ritmo de interior. Quando você pensa em saúde mental, o lugar que você está, você vai pensar em quê? Natureza, cachoeiras. Agora, quando você fala em adoecimento mental, estresse, vai pensar em usina, trânsito, fumaça, gente gritando, né? Então, o trânsito também é adoecedor. E se eu já estou com os meus problemas de dentro de casa, os meus problemas pessoais, e levo ele para o trânsito, eu posso até sair do meu normal, e aí a gente sabe de mortes, de brigas, de coisas sérias no trânsito, né? Adalgisa, eu penso o seguinte, quando eu saio da minha casa, eu saio
para o trânsito. Então, eu particularmente esqueço meus problemas na minha casa. Sim. Porque, como você falou, se trouxer para a rua aí, nós vamos brigar, nós vamos discutir e daí para frente. Então, tem que ter, o condutor tem que ter o autocontrole. No planejamento que eu falo para você, ele sai um pouquinho mais cedo. Às vezes pega um congestionamento, procura caminhos alternativos. E aqui no interior, o pessoal conhece muito aquele chamado caminho da roça. Ele não muda, aí dá nisso aí. Aí fica estressado porque o trânsito está parado, vai chegar atrasado no serviço, o chefe vai chamar atenção, e aí vai acontecer de ele exceder a velocidade, passar no semáforo vermelho e vai causar um acidente devido a esse estresse todo do trânsito. E além da saúde mental, a gente está falando da saúde mental, mas o trânsito também pode afetar a saúde física, né, Dalgisa, da população. Com certeza. É igual eu te falei, a adrenalina é derramada no primeiro momento que eu sinto que eu estou sendo, porque o trânsito ele causa em você uma coisa assim, ele te afronta, né? Não é uma coisa calma. E eu concordo com o Newton, muito Newton, se eu consigo deixar os meus problemas de lado, se eu consigo pensar que eu vou enfrentar um trânsito, que às vezes eu tenho que mudar o caminho, eu tenho que mudar o meu planejamento, tudo melhora. Mas quando a gente pensa em ser humano, nem todo mundo tem essa sua habilidade, Newton, de largar o problema em casa. Às vezes ele vai junto e ele está dentro da cabeça da gente o tempo inteiro. Né? Uma pessoa ansiosa, o pensamento dela é recorrente, ela fica o tempo todo pensando na mesma coisa o tempo todo. Ela não consegue deixar de lado, né, como uma pessoa como você, né, que é um felizardo, viu, Newton? Parabéns para você. Mas hoje nós estamos vivendo a sociedade do quê? Da ansiedade, desde as crianças, que né, quem tem filho aí pequeno, né, as crianças já são ansiosas desde pequena, e a ansiedade tem aquele pensamento o tempo todo, né, que é recorrente, que ele não é calmo, ele é acelerado, e aí acelera no trânsito também, acelera na vida. Aqui a gente já falou, a gente está no terceiro bloco, né? O Newton está participando conosco todo o programa praticamente. Já falamos, Dalgisa, de alguns fatores que a gente pode explicar essa violência, esse caos todo que a gente enfrenta no trânsito, né? A gente fala de imprudência, de negligência, falta de educação no trânsito, questão de fiscalização, da lei, né? A questão da infraestrutura viária, mas tem uma questão que aqui está aparecendo para mim, que inclusive isso é muito sério, cansaço. Tem gente que insiste em brigar com sono e dirigir mesmo assim, porque tem um compromisso, porque tem hora para chegar, porque está com pressa e às vezes não descansa, não dorme para poder pegar no volante. Isso é muito sério, não é, o Newton, Dalgisa? Isso é uma questão que acontece muito com o transporte rodoviário. E hoje eles têm 6 horas para dirigir, ou obrigatoriamente tem que parar meia hora para o descanso. E muitas vezes eles passam por isso aí. E aí fica rodando noite. Infelizmente tem aqueles condutores que tomam os remédios para permanecer acordado. E quando o cansaço chega, ele não vai dominar. A gente não ganha do sono, não adianta. Você nunca vai vencer o sono. Eu sinceramente, a minha validade é até as 23h30. Sim. Depois das 23h30 eu não sou nada. Então eu não viajo à noite, que eu já sei da minha responsabilidade. Agora, com o transporte de caminhoneiros, acontece muito isso aí. Sim. E aí pega muito também, Eduardo, o pessoal da balada. Uhum. Aí vai pra balada na sexta-feira, toma tudo, toma Red Bull e acha que vai melhorar. Não, vai vir um cansaço, no outro dia ele vai viajar, pega o sol de frente, que é a condição adversa, bate o sono e é onde vai acontecer o acidente. Então a questão física também é muito importante na direção. Muito sério, né, Dalgisa? Eu tô pensando aí que o Newton, além do motorista, né, Newton, que a gente sabe dessa lei aí, mas que muitos não cumprem, porque a própria empresa quer que o produto chegue no final o mais rápido possível. Eu atendi como psicóloga um condutor, dando um exemplo, Eduardo, você me dá licença de falar, Fique à vontade. Ele trabalhava com entrega de banana. E a banana, gente, então se você com medo de carro de fruta, tá? Eu, desses dias em diante, na estrada, comecei a ter pânico. Ele me falou o seguinte, ele sai aqui de Minas Gerais, ele tem que chegar no Nordeste com a banana, então sai com ela verde. Ela tem que chegar em 2 dias. Então, ele tem que rodar 48 horas direto, porque senão a banana não amadurece. E aí, esse rapaz, ele tomava rebite, ele não tomava cocaína, porque o pessoal hoje está usando cocaína para dormir, né? Cocaína agora é a moda.
E aí ele já estava com umas coisas que eu não sabia que o rinite faz. A mão aumentada, a orelha aumentada de excesso de rinite. Ele só dormia aos domingos. Ele perdeu a família, os filhos, separou e tudo porque isso não é humano. Então, estou falando desse motorista, nós temos falado dos entregadores também, dos iFoods da vida, que tem prazo, rapidez para correr, para fazer, para tudo, para entrega, de uma forma geral, né? E aí, tem essas questões que a gente está falando, que é muito importante, mas a gente tem que pensar nesse ser humano também, que ele é o século nosso, e eu vou te fazer uma pergunta, tá, Eduardo? Vou te provocar. Você, como jornalista, você já viveu uma época, você já trabalhou tanto como você trabalha agora, com WhatsApp, com e-mail e tal, é o século da exaustão. Você trabalha, não tá tão trabalha praticamente 24 horas por dia, Dalgisa. E dormia. A gente não sabia o que acontecia no serviço do final do expediente até o outro dia. Verdade. E agora eu sou mais velha que você, que estou mais tempo que você aí, e já estou próximo de aposentar, eu não descanso mais. Eu vejo que eu estou conectada o tempo inteiro com o mundo e com o trabalho. É o século da exaustão. Nossa, isso é muito sério, não é? Com certeza. Seríssimo, porque você me questionou aqui, você me provocou, e eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar como estagiário, já faz um bom tempo, não vou falar quantos anos, mas não existia nem internet. Então você ia para a empresa, prestava o seu serviço, a hora que chegava em casa, acabou. Hoje não acaba. Não acaba por sua responsabilidade que você tem, pelos deveres que você tem e por essa facilidade de contato que existe. Não adianta você fugir disso. A tecnologia, ela é benéfica em vários pontos e um dos benefícios é esse, né? Principalmente em relação ao trabalho, né? E nós estamos conversando, eu estou em Belo Horizonte e vocês estão longe. Quer dizer, não estou contra a internet é ótima. Não é verdade? A internet é excepcional, ela aproxima as pessoas do mundo, mas ao mesmo tempo ela também acelera o mundo. Sim. Porque o tempo todo a gente quer saber de tudo ao mesmo tempo agora, não é isso? Dalgisa, eu parei, eu aposentei da polícia faz 20 anos e até agora não parei. Qual polícia que você aposentou, Newton? Eu trabalhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje eu estou como diretor de mobilidade. E esse é um outro tema que a gente vai discutir em um próximo APD aqui, inclusive, que é essa questão, né? A gente não consegue parar de trabalhar, mesmo aposentado. Não. A gente não pode parar. E isso é para a saúde física e saúde mental. Mas isso fica para uma próxima. Eu quero agradecer muito, viu, Dalgisa, a sua participação conosco aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas a gente tem outras oportunidades, você já está convidada para voltar aqui na TV Aparecida, você como também o Newton, viu? Muito obrigado, uma ótima noite para você, Dalgisa. Boa noite, muito obrigado, foi muito prazeroso e passou muito depressa. Passa rápido demais. Felicidades para vocês. Quando a conversa é boa, ela voa. Isso mesmo. Obrigado, Dalgisa. Boa noite para você, foi um prazer. E estamos em Taubaté aqui, precisa de alguma coisa, estamos às ordens. Muito obrigada. Aqui em Belo Horizonte também, viu, gente? Vem cá tomar um cafezinho com pão de queijo com a gente. Opa, isso é bom demais. Obrigado, Newton. Boa noite para você. Eu que agradeço, estou à disposição. Seja sempre bem-vindo. Quando precisar, só fazer contato com o setor de comunicação da Prefeitura e será um prazer estar aqui para a gente participar desse debate. Alegria toda nossa. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você também aí de casa pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no Aparecida Debate, que termina por aqui. Eu desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.